Olá, você está no programa Cara de Um, Focinho do Outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Hoje o tema não poderia ser mais importante, mais pertinente, mais interessante do que ansiedade. Ansiedade é considerado aí o mal do século. Eu gostaria nesse programa de fazer comentários sobre uma pesquisa que saiu já há uns 3 anos, em 2014. Essa pesquisa foi organizada pela Organização Mundial de Saúde e teve colaboração do Departamento de Psiquiatria aqui da Universidade de São Paulo e mostrou, acompanhando por cerca de 12 meses, 5.037 pessoas. Sendo que o resultado é simplesmente assustador e mostra que a cidade de São Paulo é a cidade que mais tem pessoas com transtornos mentais do mundo, o que deixa a gente bastante assustado e preocupado. O mais interessante é que os números são alarmantes. Cerca de 30%, na verdade 29,6% das pessoas, 29,6% das pessoas apresentaram um quadro de ansiedade, com alguns sintomas lá que estão caracterizados na pesquisa. Ou seja, de cerca de 30% das 5.037 pessoas que apresentaram quadros de transtorno mental, cerca de 20% nós chamamos de ansiedade. A ansiedade, ela tem várias formas de se apresentar, desde a forma crônica, chamada de ansiedade generalizada, onde através de um protocolo de diagnóstico você apresenta sintomas de ansiedade por cerca de 6 meses, apresentando esses sintomas 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana. Isso é diagnosticado como ansiedade generalizada. É a chamada ansiedade crônica. Você tem a ansiedade aguda, que é conhecida como pânico, o transtorno do pânico, isso repetidas vezes, nós chamamos de crise de pânico, que é uma das formas agudas mais graves de transtornos mentais que podem ocorrer num indivíduo. E você tem também o que o Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra, best-seller, autor de vários livros, fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é esse sintoma que, creio que, de 100 pessoas que vivem num grande centro, né, e depois eu vou comentar por que a questão do grande centro, vivem numa condição de pensamento acelerado. Ou seja, a gente está conversando com a pessoa, nós estamos acessando o WhatsApp, mas acabou de chegar uma mensagem no Facebook, também teve o barulhinho do e-mail, e eu estava esperando um e-mail, eu preciso checar para dar uma resposta rápida, né? Enfim. E ao mesmo tempo eu estou conversando com alguém, meu filho está me chamando, eu estou pensando na aula que eu vou dar amanhã, no paciente que eu vou ter que atender daqui 1 hora, enfim. Essa é a situação que todos nós, nesse momento, nos grandes centros, estamos vivendo. Por que nos grandes centros? Porque esses 30% de pessoas, de paulistanos com transtornos mentais, não é à toa que ocorrem nas cidades grandes. E o que se acredita que isso ocorra por vários motivos. Um deles é o excesso de urbanização e a falta de socialização. Ou seja, vivemos trabalhando quase diuturnamente em nossos empregos, quando não desenvolvemos 4, 5 trabalhos, né, quase que ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente viva de uma forma muito acelerada. Há quem diga, de uma forma bastante simples de compreender a ansiedade, é que a ansiedade é excesso de futuro e depressão seria excesso de passado. Ou seja, nós estamos ou no passado ou estamos no futuro. Dificilmente nos encontramos no presente. E a síndrome do pensamento acelerado, do Dr. Augusto Cury, ela vem aí informar o quanto nós vivemos de uma forma inadequada e quão mal isso nos faz. E aí você pode perguntar, mas o que um veterinário tem a ver com isso? O que o veterinário tem a ver com isso é que eu, como clínico de pequenos animais, com consultório há 25 anos,
é a patologia mental em cães, especialmente, que eu mais atendo. Então, se nós estamos com cerca de 30% dos paulistanos com transtornos mentais, o que significa dizer que grande parte ou a maioria desses paulistanos, né, com esses transtornos mentais, convivem ou são contactantes de cães, de gatos, de outros animais. Especialmente o cachorro é o animal que ocorre com mais prevalência na nossa sociedade. Ou seja, o cão, dentro daquela minha filosofia cara de um, focinho do outro, onde os animais se parecem muito com seus tutores, o cão estaria aí captando, permeável que é às emoções, aos sentimentos humanos, ansiosos estariam os cães também, porque estão captando todas essas questões. E aí vem, no dia a dia do consultório, cães com coceira a esclarecer, com transtornos obsessivos compulsivos, com quadros fóbicos, com medos exagerados, extremamente hiperativos, enfim, muito parecido, né, com os seus tutores que se encontram numa condição bastante parecida também. Então nós, como médicos veterinários hoje de um grande centro, atendemos animais que estão também sofrendo com isso, muito porque estão em contato com tutores, né, com donos ou proprietários ansiosos, né, seja generalizados, ou seja até cães que apresentam sintomas de síndrome do pânico, né? Então nós temos que lidar hoje com essa situação, cães ansiosos. E como é que faz para prevenir tudo isso? Bom, isso é assunto de um outro programa. Nós temos medicações que podemos fazer uso, obviamente, quanto menos melhor. Tem as medicinas complementares, muito pouco utilizadas para melhora dos quadros ansiosos ao qual nos encontramos e que é sim uma alternativa interessante. Faço uso delas como homeopatia, terapia floral, nos animais de estimação e com resultados muito satisfatórios. Enfim, a gente tem como abordar, minimizar essas questões que nós colhemos por estarmos vivendo num grande centro como São Paulo. E pasmem, nessa pesquisa mostrou algo também que eu diria escandaloso. 10% desses pacientes que apresentam esses quadros mentais são considerados pacientes com alguma gravidade. Se nós fizermos uma comparação com a mesma pesquisa feita numa cidade americana que não foi revelada na pesquisa, mostra que lá os casos graves de transtornos mentais ocorrem em cerca de 5,7%. Ou seja, São Paulo ganha disparada com praticamente o dobro de casos graves de transtornos mentais na sua população. Tá bom? Pessoal, dúvidas, críticas, sugestões, mande aqui um recado para a Sociedade Brasileira, para o canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Até semana que vem. Tchau, tchau.